Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao canal de Interior de Sustentabilidade. E para o vídeo de hoje, eu trouxe para você os 7 erros mais comuns que a gente pode cometer na hora de decorar a nossa sala. Então, se você quer perder esse medo, você não quer cometer esses erros, fica de olho aí até o final, que eu vou trazer várias dicas de como você evitar esses erros. Quais são os erros e como você evitá-los. Então, fica de olho até o final do vídeo para você não perder nenhuma dica. E vamos ao primeiro erro que a maioria das pessoas cometem, principalmente quando a gente sai comprando tudo de uma forma desordenada, e qual a gente não vê harmonia nos espaços, que é escolher uma decoração, os móveis mais desproporcionais ao tamanho do seu ambiente. Então, é uma das maiores armadilhas que a gente pode fazer, que pode acontecer, é na hora de escolher principalmente os móveis, e não ser proporcional ao espaço. Ou seja, um sofá grande demais para o tamanho da sala, um rack, ou vale você quer um aparador, uma mesa de jantar muito grande para o tamanho do espaço que você tem. Então, você precisa evitar esses erros, cuidar muito bem na hora de você fazer essas escolhas, para que ela fique harmônica, para que você tenha maior espaço e, principalmente, possa usufruir da sua sala. Então, o que você pode fazer para garantir que cada peça realmente esteja do tamanho ideal do espaço, para que fique em harmonia, principalmente isso pode ser para luminárias, para os quadros, para os móveis, todo tipo de item decorativo que você põe dentro de uma sala, ela precisa estar em conformidade com o tamanho do ambiente. A gente usa muito quando fala em questão de proporção. Se você vai usar uma mesa de jantar redonda, por exemplo, você tem que colocar um lustre ideal para que seja para aquele tamanho, ficar proporcional para você criar uma harmonia. Se você tem uma sala pequena, principalmente de apartamentos, buscar sempre pelos sofás que sejam mais adequados para esse espaço, que não seja aqueles enormes que você pode aumentar, que ele realmente vira uma chaise. Então, tome cuidado na hora de você não para não cometer esse erro na hora de você escolher esses móveis. Então, leve sempre em consideração o tamanho do espaço que você tem. Se você tem os espaços integrados, você tem ali sala de jantar e sala de estar, que geralmente as casas hoje, os apartamentos, são ambientes integrados. Eu até fiz um vídeo anterior falando sobre ambientes integrados, dá uma olhadinha lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo também para você assistir, para você entender que precisa ser harmônico, e principalmente em questão de proporção, do tamanho do espaço que você tem, para você fazer a escolha desses itens e não cometer esse erro. E o segundo erro que a maioria das pessoas acabam deixando de lado é a iluminação, e principalmente uma iluminação adequada para o seu espaço. E a iluminação, que a gente fala que é a cereja do bolo, faz todo aquele charme, e ela é essencial para você criar um ambiente mais aconchegante, incrível, e principalmente para lugares específicos. E também o excesso ou a falta dessa iluminação pode causar vários desconfortos, você pode ter um cansaço visual, tanto pela falta quanto pelo excesso. Então, tome cuidado para você não colocar um monte de pontos de luz que é desnecessário, e que também você não coloque de menos e que também não vai trazer conforto para você. Então, você deve procurar sempre posicionar essas luminárias mais de formas estratégicas, direcionar a luz para um ponto específico que você quer, para um quadro, para uma tela, para uma obra de arte, um abajur onde você vai sentar e fazer uma leitura. Então, sempre em pontos mais específicos, para você fazer essa distribuição da iluminação mais harmônica. E lembrando sempre que cada ambiente é único. Então, é importante que você experimentar ali, ajustar a iluminação da forma com qual você precisa. Também entender a função do teu espaço, se realmente quais são as funções que você faz na sua sala. Hoje a gente pode ter um home office integrado à sala, ou você tem ali um ambiente somente para descansar, para você assistir um filme. Então é bom você entender como vai funcionar o ritmo de vida, como vai funcionar o ritmo desse espaço, para você escolher a iluminação mais adequada, para não gerar ofuscamento, para não gerar cansaço visual, e também você economizar no final do mês na conta de energia. Então, também você não gastar um monte de iluminação desnecessária. É bom pensar sempre nisso. E o terceiro erro, mais comum também, que a maioria das pessoas deixam de lado, é você pensar nos objetos decorativos, e principalmente em exagero. A gente precisa pensar nesses objetos decorativos em excesso, porque ele fica aquela questão de sala, uma sala mais carregada, mais poluída visualmente, e dá aquela sensação mais de bagunça, além de não ser prática no seu dia a dia, para você também fazer toda a limpeza de vários itens decorativos. Então, você tem que encontrar esse equilíbrio. Quais são as peças principais que você quer mostrar? Quais são realmente os enfeites que fazem questão de estar ali no seu espaço? Então, tentar sempre essa harmonia, essa decoração, um ponto focal mais
interessante para você evitar também esses excessos. E lembre-se sempre daquele ditado: menos é mais. Você pode começar removendo uma quantidade que você acha interessante, que você não quer mais que fique à mostra, guardar esses objetos e também fazer agrupamento de objetos de vários tamanhos. Quando você cria esses agrupamentos, você distribui melhor essas peças decorativas e você traz um ambiente mais organizado, mais agradável visualmente, e traz aquela sensação de bem-estar. Então, também, tudo em exagero para você comprar, além de você gerar um custo para você, fica aquela sensação de peso visual. Então, tente sempre eliminar e seguir pelo menos é mais. Isso é muito mais sustentável do que você sair comprando um monte de itens e que muitas vezes não vai te agradar. E lembre-se também que é um gosto pessoal de cada pessoa. E você tem que fazer com que a sua sala seja aquilo que realmente você gosta e ter a sua preferência pessoal. Nunca pense sempre na tendência, na moda, mas sempre siga o que você realmente gosta, para você trazer esse equilíbrio, para você trazer esse bem-estar. Então, também mude ali, veja o que fica melhor, tira, coloca, põe, para você ter esse ponto de interesse, deixar o ambiente mais organizado e mais interessante visualmente, para que realmente você tenha orgulho da sua sala e não cometa esse erro de trazer um monte de peças decorativas de forma exagerada. E se você não quer errar na hora de decorar a sua sala, eu estou com a agenda aberta para consultorias. Uma consultoria muito mais simples, mais rápida, sem quebra-quebra, e você vai com certeza economizar muito mais e transformar a sua sala de estar em um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor e trazer melhor bem-estar para você. Então, já clica aqui, está aqui na descrição do vídeo para marcar o seu horário, que eu vou ter o maior prazer de te atender. E o quarto erro mais comum que a gente vê errando aí nas salas de estar, na sua sala, é a questão das cores. E as cores têm um poder enorme de trazer uma decoração tanto luxuosa, aconchegante, trazer bem-estar, como também trazer aquele visual mais poluído. Então, escolher sempre uma paleta de cores certa para sua sala é essencial para você evitar aquelas combinações mais exageradas, que geram desconforto, ou que deixam o ambiente também muito monótono. A gente tem que pensar que tudo colorido pode não ser o ideal, pode transformar aquele espaço mais carregado visualmente e gerar desconforto. Pintar tudo de branco também é monótono, também não é o ideal e também pode gerar cansaço mais visual, você sentir aquele espaço mais monótono, também não é indicado. E as cores são necessárias para te trazer mais beleza, mais conforto, tanto visual, para você ter aquele sensação de bem-estar mesmo. Então, você pode buscar por uma paleta de cores. Sempre falo aqui, a dica é a gente buscar de 70% a 80% numa paleta mais neutra e trazer as cores, aquela que mais te agrada, para dentro dos espaços. Mas lembre-se que as cores nem sempre vêm por uma pintura de parede, ela pode vir por um tapete, ela pode vir por almofadas, ela pode vir por tonalidades de tecidos nos estofados. Então, nem sempre você precisa fazer uma pintura na parede para trazer um pouco de cor. Você pode trazer cor em outros itens que você, caso você venha a enjoar, são mais fáceis de você fazer uma alteração do que pintar a casa inteira, a sua sala inteira. Então, pense bem na hora de você fazer essa escolha de paletas, para você entender que cor realmente te agrada. Eu tenho um vídeo falando sobre cores, eu quero fazer mais um também, para aprofundar um pouquinho nessa questão de cores. Mas tem um vídeo, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você ver qual é a cor que te agrada, o que está mais em alta e o que você vai trazer para a sua sala de estar e não cometer esse erro de exagerar nas cores e transformar um ambiente mais cansativo. E o quinto item, que a maioria das pessoas também acabam errando, é nas cortinas, o tamanho específico do qual você deve utilizar. E é um erro muito comum na hora de você estar escolhendo uma cortina, principalmente na questão do seu comprimento e largura. E o tamanho ideal é sempre que fique ela da altura do teto até o chão. Principalmente se você tem uma janela um pouco maior, você fazer essa integração da cortina na parede toda, ou se você tiver também uma sacada de morar em apartamento. Então, você trazer sempre essas cortinas nesse tamanho, que é o mais ideal e fica muito mais elegante. Você pode deixar ali até 2 centímetros maior do que o pé direito da sua sala, para que ela realmente fique volumosa, que dê bastante espaço e visualmente ela fique mais elegante. Então, não usar aquela cortina curtinha mesmo, que fica ali só do tamanho da janela, porque isso não fica legal e ela acaba diminuindo o seu espaço. Quando a cortina ela é do teto ao chão, ela dá uma sensação de amplitude, principalmente para espaços pequenos.
E você pode também escolher as persianas. Caso você faça opção pelas persianas, sim, elas podem ser do tamanho das venezianas, do tamanho das janelas. Mas também você pode colocar do teto ao chão e fazer a integração com o tecido lateral, que fica muito bonito visualmente. Então, você pode usar ambas. Se você quer ter ali, em vez de usar uma blackout, você pode usar uma persiana e fazer o acabamento também com tecido em voal, com tecido em linho, fica muito elegante e dá essa sensação melhor visualmente. E aquelas, evitar sempre as cortinas que são muito curtas, até mesmo as persianas. E o sexto item que muitas pessoas não prestam atenção na hora de escolher os móveis, na hora de fazer distribuição dentro da sala, é pensar na circulação do ambiente. Isso, principalmente, a gente pensa numa questão mais funcional, para você ter aquela boa circulação, para você não se machucar, não acontecer tropeços, acontecer acidentes, e até mesmo de você se enroscar nos móveis ou você se enroscar num tapete. Então, pensar sempre nessa movimentação que você tem dentro do espaço. E não esquecer essa importância, porque você precisa de locomoção dentro do ambiente. Você fica toda hora desviando do sofá, toda hora desviando de uma mesinha. Você pode bater, se machucar. Então, pensar bem na proporção. Por isso, eu até falei na primeira dica, para você pensar na proporção dos móveis que você vai escolher, dos itens que você vai escolher, para você ter uma boa circulação. E a gente pensar sempre, à frente da TV, se você quiser diminuir o tapete, para você ter uma circulação na frente, para que você deixe uma mesinha menor, para você ter uma melhor circulação. Então, pensar sempre para você não ficar se desviando e muitas vezes acarretar em acidentes. Isso, infelizmente, acontece muito, principalmente casas e apartamentos que têm crianças ou idosos. A gente tem que pensar muito bem nessa circulação para não acontecer acidentes. E, além de tudo, você tem uma facilidade no dia a dia, você consegue fazer uma limpeza de uma forma mais ágil, você não precisa tirar um monte de coisa do lugar, do meio do caminho. Então, isso vai influenciar positivamente na sua retenção até das pessoas que te visitam, tem um melhor espaço ali para circular, e você não vai estar cometendo o erro de entulhar o espaço e você acabar se machucando. E o sétimo erro, que eu acho hoje imprescindível, principalmente por questões até pós-pandemia, que a gente percebeu que isso melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, tem muitas pesquisas que comprovam isso, é você deixar a sua personalidade para fora da sua casa. Na verdade, você tem que trazer para dentro dos espaços a sua personalidade, o seu estilo de vida, o seu modo, os seus hobbies, tudo o que você sonha, que você deseja, e não ficar sempre pensando no que é moda e no que é tendência. Então, trazer realmente a sua personalidade, os seus gostos, e evitar aquele ambiente mais sem graça. Capa de revista, que eu sempre falo. Então, você tem uma casa linda, você tem um espaço maravilhoso, mas você não consegue usufruir. Então, pense sempre em trazer, por meio de objetos, de coleções de quadros, de itens decorativos, coisas que têm significado para você. Dê destaque a isso que te agrada e que te faz bem, que traduz a sua personalidade. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor dentro do espaço, você vai usufruir muito mais e o ambiente se torna muito mais elegante. Então, nem sempre leva em consideração essa questão. A gente traz tendências aqui, eu sempre estou trazendo o que está sendo lançado no mundo do design, mas a gente sempre tem que pensar naquilo que nos faz bem e naquilo que nos agrada. Então, misture itens, combine elementos, traga texturas, tudo que remete à sua personalidade. E, além de tudo, divirta-se. Isso é maravilhoso, é muito gostoso quando a gente vai mudar um espaço. Então, divirta-se trazendo o seu estilo de vida e a sua personalidade para dentro da sua sala de estar. Bom, e aí, pessoal, gostaram dessas dicas? Principalmente evitar esses erros que a maioria das pessoas acabam cometendo e que, se você cometeu, eu trouxe essas dicas também para você já mudar o espaço que você quer mudar aí, sem problemas, sem maiores dificuldades. Então, deixa um like aqui se você gostou do vídeo. Não esqueça também, se você ainda não é inscrito, de se inscrever, que é muito importante também para eu continuar trazendo esse conteúdo aqui. E é muito importante ter o seu like para eu saber que você curtiu o vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestões, deixa aqui para mim também nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.